Amém, irmãos? Glória a Deus, a paz do Senhor seja com vocês. Amém. Abra sua Bíblia nos Salmos de número 127. Essa noite nós vamos falar sobre Salmos de número 127. Enquanto você abre, eu quero expressar aqui o meu coração. Hoje ficou um pouco triste, porque eu recebi uma notícia de que um pastor lá em Minas Gerais faleceu. E faleceu numa situação de depressão. Que não convém aqui nós falarmos, mas ele morreu numa situação de depressão, sozinho na sua casa. E virou um caso de polícia. E isso me chamou muita atenção, porque na internet o nome dele é Adolfo Teles. Ele é cantor. Ele trabalha como pastor e leva a palavra de Deus através da música. E tem vídeos dele na internet, no YouTube. Tem vídeos dele cantando, coisa mais linda ele cantando. Lindo, lindo, louvando a Deus. Ele tem um estilo assim parecido com o Natan, né? Aquele tipo de música, aquele jeito bonito, gostoso de ouvir a palavra de Deus. E uma pessoa que pregou a palavra de Deus a vida toda e morreu em depressão. E eu gostaria que nós pudéssemos sempre estar orando pelos pastores. Porque muito embora, às vezes, irmãos, nós vemos os pastores e todos eles, eu não estou falando em mim, mas estou falando de todos os pastores da nossa igreja, que para a igreja sempre está com o rosto feliz, bonito, demonstrando alegria, firmeza. Parece que nada de mal acontece na vida de um pastor. Parece que ele está sempre bem, mas infelizmente mais de 70% dos pastores sofrem de depressão. E alguns vêm a falecer em relação a isso. E infelizmente o pastor, mesmo no meio de muitas pessoas, às vezes igrejas com mais de 300 membros, o pastor se sente só, porque ele não tem alegria de uma amizade sincera em relação à sinceridade do dia a dia, porque ele não pode demonstrar para ninguém nenhum tipo de fraqueza. Então tem que sempre mostrar que está forte. E a igreja às vezes cobra do pastor. O pastor tem que ser forte, tem que ser isso, não pode demonstrar que está triste, está abatido. Talvez por isso que seja a necessidade de nós orarmos pelo pastor. Esse é o papel dele. Então oremos pelos nossos pastores, todos os que têm pastoreado a nossa igreja, em nome de Jesus. Porque Deus escolheu eles, capacitou eles para trabalhar na obra do Senhor em favor da igreja. Em favor da igreja. Que Deus abençoe todos os pastores em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus pela vida deles. Sou muito feliz em saber que faço parte de um povo escolhido para fazer a obra do Senhor. Aleluia. Salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Palavras do Senhor, amém? Glória a Deus, que o Senhor fale conosco nesta noite. Irmãos, tem uma coisa muito simples. Todos nós trabalhamos. Mesmo que você não tenha um emprego formal, você trabalha todo dia. Eu sei que muitas vezes o nosso coração tem aquele sentimento que vem socialmente dos portugueses. E os portugueses, quando o Brasil foi descoberto, os portugueses eles vinham ao Brasil com um ideal. O Brasil era uma terra da oportunidade. Era uma terra que manava leite e mel. Era uma terra que tinha pedras preciosas. Uma terra que tinha o pau-brasil. Talvez muitos de nós ainda não saibamos, mas a riqueza do pau-brasil não era a madeira em si, mas é porque o pau-brasil era utilizado para tingir em vermelho
tingir em vermelho. E naquela época, quem vestia vermelho era somente o povo muito rico. A pessoa tinha que ser muito rica para mostrar, porque vermelho significa magnitude, vermelho significa poder, vermelho significa força, vermelho significa riqueza. Então naquela época quem usava vermelho na Europa eram só os reis, né? As pessoas que estavam lá em cima. E de onde eles aprenderam a tingir as roupas de vermelho? Com o pau-brasil. Engraçado dizer isso, né? E o pau-brasil foi uma das maiores riquezas no primórdio aqui no Brasil. Eles nem sabiam de outras coisas. Talvez depois eles descobriram o ouro dos indígenas. Raposo Tavares, um dos bandeirantes, descobriu as esmeraldas. E foi na rota das esmeraldas. Mas o fato é que os portugueses, quando eles vinham para o Brasil, eles tinham um ideal. Vir para o Brasil, fazer a vida, voltar para Portugal, para que ele pudesse, lá em Portugal, depois de tudo isso, trabalhar pouco e ter bastante rendimento por causa da sua vida financeira. Este legado social ficou no Brasil. Infelizmente é um legado social que os portugueses deixaram conosco. Aquele legado que existe no ar, de que o legal é você trabalhar pouco e ganhar muito. Amém, glória a Deus. Olha só, glória a Deus. Trabalhar pouco e ganhar muito. A gente às vezes tem esse ideal aqui no Brasil, mas de fato, o brasileiro, apesar de ter essa questão social, o brasileiro, na verdade, trabalha muito. O brasileiro trabalha e trabalha muito. O brasileiro trabalha 220 horas por mês. O brasileiro não tem tempo de passear, não tem tempo de viajar, não tem dinheiro para isso. A grande leva dos brasileiros, a grande quantidade de pessoas no Brasil, não tem dinheiro para, entre parênteses, curtir a vida. Mas tem que trabalhar. E às vezes tem 2 empregos, 3 empregos, 4 empregos. Certa vez eu assisti um filme no qual o filme chamava O Todo-Poderoso. E no final, o ator principal pergunta para Deus dentro da história o que era milagre. Deus falou assim: você quer saber o que é milagre? Milagre é uma mãe solteira trabalhar o dia todo e depois voltar para casa e continuar trabalhando para cuidar do filho, sem ninguém ajudar. Isso é um milagre. Milagre é todas as pessoas ganharem um salário mínimo, saírem de casa e voltarem para casa depois de um dia inteiro de trabalho e continuar feliz e continuar firme. Isso é milagre. E por isso que eu digo que, como a Dona Irã Barbosa disse no passado em sua música, eu posso dizer: o Brasil é a terra de Salvador, é a terra de São Salvador, é a terra de Deus. Na minha opinião, Deus escolheu o povo brasileiro por ser um povo batalhador. Mas é claro que muitas vezes a gente trabalha e aparentemente parece que trabalhar não vale a pena. Aparentemente parece que não tem valor. E na verdade nós precisamos pensar um pouquinho, porque o texto começa dizendo que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. O que adianta a gente trabalhar tanto, se nós não temos sossego? Trabalhar tanto, a nossa vida está sempre em crise. Trabalhar tanto, mas parece que não existe felicidade. Na verdade, o problema, a questão que o salmista diz, não é que nós devemos parar de trabalhar, mas que nós trabalhemos pensando que nós precisamos colocar o Senhor em primeiro lugar. Porque se nós trabalharmos sem o Senhor, nós vamos estar trabalhando em vão. Mas trabalhando com o Senhor, nós vamos estar batalhando, lutando, vivendo, para que nós possamos ser felizes, porque Cristo está conosco. Porque Deus está conosco. E ele ainda disse: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E nós que batalhamos tanto e trabalhamos tanto para ganhar nosso pão de cada dia, nós que trabalhamos tanto, batalhamos tanto para termos uma casa, para termos um terreno para morar. Eu falo para vocês que são verdadeiros guerreiros a geração anterior à nossa. Essa geração minha, de 30 e poucos anos, é uma geração que viu uma geração anterior batalhadoríssima. Por quê? Porque naquela época o Brasil vivia com um ágio enorme, o dinheiro tinha desvalorização diária,
O trabalho era difícil, as empresas que pagavam bem eram poucas. Mesmo assim, muitos de nós recebem heranças de pessoas que batalharam naquele momento de tanta dificuldade, de ruas que não tinham asfalto, de empresas que não tinham as qualidades que tem hoje, salários que hoje não tem, mas conseguiram comprar sua casa própria, conseguiram viver, conseguiram crescer, inclusive algumas até empresas criaram. Esses são verdadeiros batalhadores, são heróis do nosso Brasil. E nós vivemos do que eles foram como heróis. Eles foram heróis numa época difícil. Hoje, se você quiser trabalhar, é só você fazer um currículo e vai batalhar. Coloque nas mãos de Deus que na hora certa as portas do emprego vão se abrir para você. O fato é que trabalhamos para também valorizar aquilo que temos. Mas às vezes vem o ladrão, rouba. Mas às vezes a gente tem medo de ser retirado de nós a bênção que Deus nos deu através do trabalho. E é claro que quem trabalha conquista as coisas, e o salmista entende isso. Mas ele diz também que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O que adianta a gente muitas vezes querer usar das nossas próprias forças para guardar aquilo que com muito suor conseguimos conquistar? Coloque nas mãos de Deus. Mas por que ele está falando essas duas coisas? Porque ele quer falar para você de uma coisa que você precisa abrir os olhos e entender. Inútil vai se levantar de madrugada e repousar tarde. Quantas pessoas acordam às 4, às 5 horas da manhã e vão dormir às 11 da noite? Até aqui mesmo no Espaço Esperança eu tenho certeza que tem muita gente assim, que acorda às 4 da manhã, às vezes às 3 da manhã, quando dá 6 horas da manhã já está cansado de trabalhar, quando dá 8 horas da manhã já que não vê a hora de chegar a hora do almoço. Não é assim? Bênção de Deus. E quando volta para casa, ou às vezes continua trabalhando em outro emprego e vai batalhando, e na hora de dormir, dorme lá pelas 10, pelas 11 horas da noite. Essas pessoas são pessoas abençoadíssimas porque batalham, mas se essas pessoas, se nós não colocarmos o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, não vai valer a pena nós fazermos tanto esforço. Por que não vai valer a pena fazer tanto esforço? Porque o que é que vale para nós nesta vida? É fato de que aquilo que nós conquistamos, nós não vamos levar conosco. Se você ver Alexandre Magno, ele mandou duas coisas quando ele morresse. Ele mandou fazer duas coisas. Primeiro, que os médicos levassem o seu caixão. E segundo, que suas mãos ficassem do lado de fora desse caixão. Primeiro, para os médicos entenderem que eles não têm poder sobre a vida. É verdade. Eles não têm poder sobre a vida. Então era para eles levarem Alexandre Magno, o maior imperador que o mundo conheceu. Eles tinham que levar ele para ser sepultado, e as mãos para fora, porque ele não estava levando nada. Nós não levamos nada deste mundo. Nós não vamos levar nada daquilo que nós batalhamos e conquistamos, mas nós precisamos entender a utilidade do nosso trabalho, e nós só vamos ser úteis quando nós entendermos que na nossa vida, em primeiro lugar, precisa estar Deus, precisa estar o Senhor. Precisamos colocar nossa vida diante do altar do Senhor, porque se assim não for, inútil vai ser levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente nós granjeamos. Nós fazemos parte de um país que hoje está passando por uma crise muito difícil, uma crise muito complicada, e nós que somos crentes sabemos aquela palavra que diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E fazemos a pergunta: Deus é o Senhor da nação brasileira? Por mais que Deus tenha nos escolhido como os teus servos, se nós olharmos para a política ou para a vida política do nosso país, será que a nação brasileira é uma nação do Senhor? Mas nós não podemos negar que o presidente, ele acorda cedo, trabalha o dia inteiro, não é fácil, o trabalho é árduo dos políticos, o trabalho é árduo como cada um de nós. Mas se nós não colocarmos a nossa nação diante do Senhor, não vai ser útil, vai ser inútil. Porque nós precisamos mudar os nossos lemas, nós precisamos mudar o nosso coração, nós precisamos mudar a nossa alma, nós precisamos mudar as nossas direções de vida. E
Deus está falando através do salmista que nós precisamos colocar o Senhor em primeiro lugar para edificar a casa, para guardar a cidade, para que seja útil o nosso trabalho e o nosso trabalho tenha um porquê existir. É por isso que no segundo versículo, no final, ele diz assim: aos seus amados ele dá enquanto dormem. Vocês sabem por que o salmista disse isso? Vocês imaginam por que o salmista disse isso? Versículo 8 do capítulo 4 de Salmos. Vocês sabem qual é? Eu vou dizer para vocês: em paz me deito e logo pego no sono. Porque, Senhor, só Tu me fazes repousar em segurança. Você sabe o que é que nós ganhamos de Deus quando nós estamos dormindo? Paz. Porque nós podemos deitar, logo dormir e saber que nós temos paz no coração e dormir e deitar em paz, porque o Senhor é o centro da nossa vida. Porque nós batalhamos e trabalhamos o dia inteiro, e o salmista está dizendo de pessoas que trabalham e batalham mesmo, são pessoas que são colocadas diante do Senhor, que trabalham e desenvolvem e praticam os seus ofícios. Essas pessoas trabalham o dia inteiro, e quando deitam, capítulo 4, versículo 8 diz assim: em paz me deito e logo pego no sono. Por que logo pego no sono? Porque quem trabalha cansa. Quem trabalha quando deita dorme. Quem batalha, quando deita, dorme. E essa pessoa que trabalha, batalha, e tem o Senhor no seu coração, quando deita também vai dormir. Só que ele vai receber uma herança de Deus. E qual é esta herança? Esta herança de Deus é a paz no seu coração, em saber que é uma pessoa justa, uma pessoa honesta, uma pessoa que segue conforme os princípios do Senhor. Esta pessoa vai edificar uma casa, esta pessoa vai edificar uma cidade, esta pessoa vai trabalhar, essa pessoa vai viver, e quando dormir, Deus vai estar lá velando por ele, dando a ele aquilo que nenhum outro recebe: a paz no seu coração. Você vai dormir em paz. Eu gosto da oração, às vezes, do Natan, que ele fala assim: Senhor, nos dá um sono restaurador. Não é assim que você fala? Reparador. Não é assim com cada um de nós, irmãos? Deus nos dá um sono reparador. Sabe por quê? Ele sabe que você coloca o Senhor em primeiro lugar na sua vida, mas também sabe que você trabalha, sabe que você batalha, sabe que você edifica, sabe que você guarda, sabe que você é uma pessoa que acorda cedo e trabalha até tarde. Ele conhece a sua vida. Por isso, quando você dorme, Ele dá algo que aquele que não tem Deus não tem, que é a paz no seu coração. Por isso você pode ficar feliz. Toda vez que você dorme, o Senhor te dá a paz. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aí então ele diz assim: mas do que adianta nós trabalharmos? Mas do que adianta nós vivermos? Mas do que adianta tudo isso? Será que tudo isso que nós ganharmos vai ser herança? Não. Aí ele fala o que é herança. Versículo de número 3: herança do Senhor são os filhos. Olha que bênção do Senhor. Herança do Senhor são os filhos. Quem é pai, quem é mãe aqui? Levanta a mão. Glória a Deus, eu também sou pai. Não sou mãe, mas sou pai. Não é? Glória a Deus por isso, não é? Em nome de Jesus. Irmãos, vocês que são pais, vocês que são mães, tudo que vocês fazem não é pelos seus filhos? Vocês acordam cedo, trabalham até tarde, não é pelo filho de vocês? Vocês não batalham pelo filho de vocês? Eu gosto quando meu pai fala assim: Fábio, tudo isso que tem aqui é teu. Ele fala da casa dele. Ele fala: não, pai, não é meu não. Isso não é meu não, o senhor está vivo ainda. Herança é algo que alguém deixa depois que a pessoa morre. Se a pessoa está viva, ainda não deixou. Então não é minha ainda, não é? Mas ele diz assim porque no coração dele tudo que ele faz é para os filhos. E nós que somos pais, não é assim também? Tudo que nós fazemos é para o filho. A gente acorda, a gente batalha, a gente trabalha, a gente às vezes engole sapos. Às vezes a gente está lá lutando, batalhando, pagando conta. A gente está lá lutando para que a casa da gente fique bem, para que a geladeira da gente tenha provisão, para a mesa da gente estar farta. A gente está batalhando, trabalhando, colocamos o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. E a herança não é aquela casa, a herança não são aqueles alimentos, a herança não é aquela terra, a herança não é o seu trabalho.
trabalho, a sua herança são os filhos, porque tudo que você está fazendo é pelos seus filhos. Por isso, a herança de Deus são os filhos. A alegria da vida da gente são os nossos filhos. E louvado seja o nome do Senhor, porque Ele nos deu esta herança. E você que é pai e mãe, você já tem uma herança nas suas mãos, os filhos que Deus deu e colocou nas tuas mãos. Louvado seja o nome do Senhor por isso, porque Ele diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Então você pode dizer: louvado seja o nome do Senhor, porque eu vi o meu filho nascer, eu vi o meu filho crescer. E aí ele diz assim: como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. E diz ainda: feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Quando ele fala aqui, como flechas na mão do guerreiro, flecha, vocês sabem o que é arco e o que é flecha. A flecha, você pega o arco, coloca a flecha de um jeito certo, você mira em algum lugar e você joga. Pais e mães, esta exortação é para vocês. A direção daquela flecha, quem dá é o arqueiro. Quem dá direção para os filhos são os pais. Os pais é que dão direção para os filhos. Mostra o caminho, mostra onde devem andar. Por isso a palavra de Deus diz: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, para que quando ele crescer, ele não jamais vai se esquecer. A responsabilidade dos pais é direcionar, dar direção, é mostrar o que é este mundo e direcionar o seu filho para ter uma vida feliz, uma vida regrada conforme a vontade do Senhor. Então eles são herança de Deus para nós, mas como flechas na mão de um guerreiro. Os nossos filhos são como flechas que nós precisamos direcionar. Você que é pai, você que é mãe, precisa aprender a direcionar a vida dos seus filhos. Não são os seus filhos que vão encontrar o caminho, vai ser você que vai mostrar o caminho para ele. Você que vai pegá-lo como flecha, apontará o caminho e mostrará, e este caminho é Jesus. Coloque o caminho do teu filho nas mãos do Senhor. Mostre para ele quem é Deus. Mostre para ele os preceitos e os princípios cristãos, para que ele seja uma pessoa cheia da graça e do conhecimento em Cristo Jesus. E assim diz: feliz o homem que enche deles a sua aljava. Aqui está falando de pessoas que têm bastante filhos. A aljava é aquele recipiente que o arqueiro coloca atrás e coloca as flechas dentro da aljava. A cada flecha que ele pega como arqueiro, ele direciona e ele joga. É claro que depois que aquela flecha saiu do arco, ela já está sozinha. Os nossos filhos vão estar sozinhos, mas eles vão estar direcionados em nome de Jesus. Então que nós possamos direcionar os nossos filhos. Não adianta amanhã choramingar, não adianta amanhã ficar penosamente triste. Senhor, por quê? Por quê? Deus está falando nesta noite para nós. Ensina o teu filho, direciona o teu filho. Ah, mas o meu filho não quer, mas o meu filho não gosta. Não está sobre ele a responsabilidade de direção, está sobre você. Eu não vou na igreja nesta noite, vai sim, em nome de Jesus. Eu não vou ler a Bíblia, vai ler a Bíblia sim, em nome de Jesus. Não, mas eu não isso, mas eu não aquilo. Enquanto as crianças estiverem na sua responsabilidade, a responsabilidade de direção é de pai, é de mãe. Mas é claro, qual é a direção da sua vida? Vai ser a direção da vida do seu filho. Muito pai e mãe acha que ser pai e ser mãe é simplesmente colocar filhos no mundo. Ser pai e ser mãe é, além de colocar filhos no mundo, direcionar para que ele seja feliz nesta terra, em nome de Jesus. Por isso, irmãos, eu quero deixar para vocês uma exortação nesta noite. Coloque o Senhor Jesus em primeiro lugar nas suas vidas. Coloque o Senhor Jesus em primeiro lugar nas suas vidas. Como disse Jesus, busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Vocês vão continuar trabalhando, mas o Senhor vai ser Senhor do seu trabalho. Você vai continuar guardando, mas o Senhor vai ser o sentinela da tua vida. Vai ser útil o seu trabalho. Você vai ser feliz e pleno em tudo aquilo que você fizer. E como diz o Salmo 1, tudo que você intentar fazer dará certo.
Coloque o Senhor Jesus em primeiro lugar na sua na sua vida. Assim nós entenderemos o que Deus quer com a família. A família Ele quer que seja direcionada aos pés do Senhor Jesus. Então direcione a sua família aos pés do Senhor Jesus. Quando diz o último versículo: feliz o homem que enche dele a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. A primeira coisa que o inimigo vê não é você. A primeira coisa que o inimigo vê é a sua família. É um pai, uma mãe, uma casa, com filhos. Ele vê a família. Você quer proteger a sua vida? Cuide da sua família. Você quer ser uma pessoa feliz? Cuide da sua família. Proteja a sua família. Coloque o Senhor Jesus em primeiro lugar na sua família. Porque é através da família que Deus vai te proteger. Porque quando o inimigo estiver à tua porta, você não vai ser envergonhado. Porque você tem uma família que é propósito de Deus para a sua vida. E através dessa família, você vai poder ser direcionado conforme a vontade do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida nesta noite, em nome de Jesus. Que você possa entender que o Senhor é o centro das nossas vidas. Que você possa entender que se o Senhor não edificar a casa, nós trabalhamos em vão. Que se o Senhor não guardar a cidade, a nossa vigília também será em vão. Será em vão a gente trabalhar, mas com o Senhor ao nosso lado, tudo isso vai ser pleno, e nós seremos mais do que vencedores naquele que nos amou. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar em nome de Jesus. Isso. Verdade, filho pródigo. O pai dele era vivo ainda. Como é que ele ia pegar? Pois é, irmão. Glória a Deus. É isso mesmo. Nós temos que colocar nossa vida diante do altar do Senhor. O que aconteceu com o filho pródigo? Depois que foi embora, ele lembrou do quê? Da família. Ele não lembrou do dinheiro que ele pegou. Ele nem lembrou do dinheiro que ficou. A única coisa que ele lembrou é que ele tinha uma família. Lembra de uma coisa, você que tem família? A única coisa que vai estar com você desde quando você nasce até o último dia, quando você vai embora, é a sua família. A sua família nunca vai te abandonar. Eu sei que às vezes a gente fica triste com família, mas é a nossa família. E mesmo triste, nós estamos com ela. E ela estará conosco o tempo todo. Ela não vai nos abandonar. Porque muito embora às vezes tristes, mesmo assim, nós fazemos parte de uma mesma família. Que a gente possa amar a nossa família de verdade. Porque é somente a partir da família. Hoje as igrejas têm ensinado o individualismo religioso. Eu não creio nisso, irmãos. Eu creio naquilo que Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu creio no que Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu creio no que Jesus disse para o seu irmão, o irmão de sangue, Tiago. Ele disse assim: olha aí sua mãe, olha aí seus irmãos. Está todo mundo aí da sua família. Viva feliz, viva bem. Às vezes a gente pensa que a nossa felicidade está na individualidade. Eu aceitei a Jesus, mas às vezes o pai, a mãe, os irmãos ainda não aceitaram. Então há uma tristeza sim, e nós queremos levar a palavra de Deus para eles também. Porque nós queremos expressar aquilo que está na palavra de Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não sou só eu. E outro dia, eu pensando sobre isso, para pensar, aonde a luz está, as trevas não predominam. Não é assim? Então, se nós somos luz e vivemos no nosso lar lá, as trevas não predominam, e por isso que nós podemos dizer: saia daqui, Satanás, porque aqui reina o Senhor Jesus, este é a luz da nossa família. Em nome de Jesus, irmãos. A palavra de Deus jamais volta vazia. Prega a palavra de Deus para a tua família. Há mais tempo ou menos tempo, vão aceitar a Cristo no seu coração, e seja fiel. Seja fiel diante do Senhor, em nome de Jesus. A família em primeiro lugar, irmãos. Não é você em primeiro lugar, é a sua família em primeiro lugar. Trabalhe pela tua família. Trabalhe pela tua família. Foi isso que Jesus fez. Trabalhou pela família dele, que somos cada um de nós. E hoje nós podemos dizer que nós somos irmãos. Por isso nós olhamos para o nosso irmão e dizemos o quê? Que a paz do Senhor Jesus esteja com você, meu irmão. Glória a Deus por isso.
Amém? Amém. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque foi o Senhor que criou a família, ó Pai. E esta família trabalha, esta família guarda, mas esta família é unida, em nome de Jesus, ó Pai, a família que Tu criaste, ó Deus. É uma família unida, é uma família que vive junto, é uma família que convive junto, é uma família com direção, em nome de Jesus, ó Pai. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, porque muito embora o diabo tenha lutado contra a família, ele já está vencido, ele já está derrotado, porque a Tua família está mais do que vencedora, porque foi o Senhor que colocou a família na terra, ó Pai. Em nome de Jesus, nós queremos também colocar nas Tuas mãos a vida de muitas famílias que estão representadas nesta noite aqui, ó Pai. Talvez muitas pessoas que estão aqui estão sentindo falta do esposo, da esposa, dos filhos que poderiam estar aqui. Em nome de Jesus, ó Pai, una estas famílias diante do Teu altar, ó Pai. Una estas famílias para que adorem o Teu nome aqui na igreja, ó Deus. Una estas famílias, ó Pai, para que elas possam ter vida plena, para que elas possam saber que há sim, ó Deus, alegria em podermos viver com o Senhor sendo o centro da nossa vida, ó Pai. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, pela palavra que o Senhor nos trouxe nesta noite. Continua falando conosco sempre. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, temos um pedido de oração aqui pelo Jefferson e pela Iole. O Jefferson, quem que é o Jefferson? Ele não é daqui. A família do irmão da igreja. Vamos orar pelo Jefferson e pela Iole, não é? Iole a gente já tem orado bastante. Glória a Deus, né? Em nome de Jesus. Eu vou contar uma bênção para os irmãos. Hoje eu fui fazer uma visita bem longe, agora não sei o nome do lugar, lá na Anitta, das Friedman. Foi longe, né? 3 barras, lá em 3 barras. E quando eu voltei, fui para casa e tinha que tomar banho para vir para cá, mas irmãos, eu não tomei banho, mas ainda estou cheiroso, em nome de Jesus. Pode me abraçar depois. Não deu tempo. Mas eu fiquei feliz, porque quando eu cheguei em casa, minha esposa estava em pé. E estava andando. Estava andando assim, dava uns passinhos, né? Mais ou menos, né? Aquele passinho do romano, aqueles que são mais jovens sabem o que é, né? Aquele passinho estranho assim, mas estava andando em nome de Jesus, irmãos. Glória a Deus, porque há 2 semanas atrás nem em pé ela ficava. Eu louvo o nome do Senhor, porque Deus tem ouvido a oração da igreja. Todos que oraram pela minha esposa, graças a Deus, a Silvana está feliz, está conseguindo restaurar a sua saúde em nome de Jesus. E aí olha também, né? A cada dia que passa, pois é, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, colocamos diante do Teu altar a vida do Jefferson, Pai. Tu sabes da tua necessidade, Tu sabes, ó Deus, aquilo que precisa. Em nome de Jesus, ó Pai, coloca as Tuas mãos abençoadoras sobre ele, ó Pai. Repreenda o inimigo em nome de Jesus e restaura a vida deste Teu filho, ó Pai. Senhor Deus, nós colocamos a vida do Jefferson nas Tuas mãos e sabemos que, como diz a Tua palavra, aquilo que é ligado na terra será ligado no céu. E em Teu nome, ó Deus, nós ligamos a vida do Jefferson à vida espiritual desta igreja, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, ele como filho desta igreja, nós colocamos e abençoamos no nome do Senhor Jesus. Abençoe esta vida, abençoe este servo, ó Pai. Também te pedimos pela vida da Iole, Deus, em nome de Jesus, em primeiro lugar, queremos te louvar, porque o Senhor tem feito maravilhas na vida dela, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, contigo nunca perdemos a esperança, mas contigo nós somos mais do que vencedores, porque nós sabemos que tudo aquilo que Tu queres, nada pode impedir, ó Pai. Louvado seja o nome do Senhor pela vida dela, mas ainda continuamos colocando nas Tuas mãos. Assim como o povo de Israel no Salmo 126 diz: continua, ó Deus, cuidando de cada um de nós, que faça, ó Deus, restaurar e continue restaurando a vida da Iole em nome de Jesus, ó Pai. Louvado seja o Teu nome pela vida dela, colocamos ela nas Tuas mãos também, ó Deus, e ligamos ela à vida espiritual desta igreja, porque nós sabemos, ó Pai, que ela é uma filha espiritual desta igreja em nome de Jesus, ó Pai. Louvado seja o Teu nome, ó Deus. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Senhor Deus, obrigado por este culto. Obrigado, ó Deus, por esta reunião de oração. Obrigado, ó Deus, por todas as pessoas que aqui vieram, ó Pai. Cada um conforme a sua necessidade, o Senhor falou com o Teu Santo Espírito. Louvado seja o Teu nome.
Dê-nos ainda, ó Deus, uma noite maravilhosa e abençoada, um sono reparador, ó Pai. Em nome de Jesus, ainda uma semana abençoada. Traga-nos, ó Deus, para adorar o Teu nome aqui na sexta-feira em oração, ó Pai. Cuida, ó Deus, para que na escola dominical continuemos aprendendo da Tua palavra, que os cultos continuem sendo bênção, ó Deus, para as nossas vidas através do poder do Teu Santo Espírito, ó Pai. Louvado seja o Teu nome, nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as bênçãos e as consolações do Espírito Santo estejam sobre vocês, irmãos e irmãs, sobre todos os filhos e filhas de Deus espalhados pela face da terra. Que seja isso hoje para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.